Então, para continuar a nossa conversa, vamos falar que a ciência também erra. Os cientistas também erram, não? A ciência é feita por seres humanos, e aí eu gosto de usar a palavra humanices, onde há seres humanos, há erros, há fraudes, há problemas. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é um exemplo que ficou muito famoso. É o exemplo da fusão a frio, que foi proposta em 1987 por dois químicos conhecidos por Fleischmann e Pons. Fusão é aquilo que acontece no Sol, né? Então, é quentíssimo, imaginem, né? E para que isso aconteça, hidrogênio com hidrogênio, os dois hidrogênios são comprimidos, eles se fundem, gerando um átomo de hélio, por exemplo, né? E aí esses dois caras disseram que eles tinham conseguido fusão com uma bacia de água, mais ou menos assim, né? Estou simplificando muito. E ficaram famosos, ganharam dinheiro, ganharam notoriedade, mas durou muito pouco. Por que durou muito pouco? Porque aquela proposta não foi reprodutível. Eu não falei lá atrás que a comunidade científica vai testar tudo? Exatamente o que eles fizeram. Eles propuseram, escreveram um trabalho, o trabalho foi publicado, todos os laboratórios do mundo queriam ter fusão a frio e ninguém conseguiu. E aí, na verdade, infelizmente, detectou-se uma fraude proposital. Então, eles, de fato, sabiam que aquilo era impossível de acontecer e a fraude foi detectada. Uma outra característica é que acontecem erros enquanto a ciência está sendo desenvolvida. E esses erros costumam ser percebidos e corrigidos. Então, se vocês olharem aqui, eu escolhi propositadamente um artigo que foi retracted, é o que está escrito aí. Retracted significa retirado. O que quer dizer isso, né? E eu escolhi um artigo sobre a hidroxicloroquina. Então, num primeiro momento, houve uma proposta de estudo para a utilização da cloroquina e da hidroxicloroquina para lidar com os primeiros estágios ou estágios posteriores das pessoas que tinham sido contaminadas e estavam com Covid-19. E o trabalho chegou a ser publicado. Mas quando as pessoas começaram a analisar o trabalho e fazer análise das estatísticas envolvidas e da metodologia, descobriu-se uma quantidade enorme de erros. Não foi uma fraude, foram erros, porque os seres humanos erram. E aí, nesse momento, esse paper foi retirado, retracted, mas o estrago já estava feito, não é? Então, os próprios autores, em alguns casos de trabalho com relação à cloroquina, solicitaram que o paper fosse retirado, porque os próprios autores se deram conta de que havia erros metodológicos no estudo. Bom, o maior defensor da cloroquina é um médico francês, ou foi um médico francês, chamado Didier Raoult, e ele mesmo, depois de certo tempo, veio a público dizer que havia erros na pesquisa e a pesquisa que ele achou, que ele tinha publicado e que provava que a cloroquina funcionava, tinha erros sérios e, portanto, não deveria ser levado em consideração. Isso não se dá só nas ciências duras, isso se dá também quando a gente faz análises nas áreas mais ligadas à humanidade, né? Pesquisas que não têm dados de laboratório. Então, aqui tem um outro artigo, que é um artigo que eu queria mencionar, porque ele mostra que existem estereótipos de gênero mesmo na academia. E esses estereótipos precisam ser combatidos, né? Então, esse aqui é o trabalho que eu estou mostrando para vocês. Ele foi publicado na Nature Communications, que é uma das revistas mais famosas aí, mais importantes em diversas áreas. E esse artigo, de 17 de novembro de 2020, dizia no fundo o seguinte, que tanto rapazes como moças, quando procuram um orientador, um mentor, ou uma orientadora, deveriam procurar um homem e nunca uma mulher. Porque os homens são mais bem relacionados, os homens conseguem colocações para os seus alunos com mais facilidade do que as mulheres e assim por diante. É claro que houve uma gritaria internacional. Pode até ser que os dados levem a essas conclusões, porque o mundo das ciências é um mundo masculino. Se a gente olhar alguns anos atrás, quase não havia mulheres cientistas. Então, é natural que essa análise dos dados mostre uma correlação de forças maior entre os homens. Mas o paper tinha vários problemas metodológicos.
Foram feitos manifestos, foram feitos abaixo-assinados, e depois de um mês, o paper foi retracted, também foi retirado. Então, esse tipo de erro metodológico ou de análise não é uma coisa incomum. Isso tem a ver com o processo da metodologia científica se autorregular. Um outro caso que eu vou citar é o caso dos famosos pentaquarks. A gente sabe que na estrutura nuclear, os tijolos da natureza mais elementares são conhecidos por quarks. E eles se combinam de duas formas, 3 a 3 ou um par quark com a sua antipartícula, antiquark. Em 2003, foram descobertos os pentaquarks, então estruturas que tinham 5 quarks na sua ligação. Estavam ali, em vez de 3, estavam 5 juntos, né? E aí os teóricos foram fazer as contas para tentar explicar como era possível 5 quarks e não conseguiam explicar aqui, né? E depois, de fato, se descobriu que o laboratório tinha feito uma detecção que levava em conta coisas errôneas, né? Que não poderiam ser levadas em conta daquela forma. Mas depois, em 2015, no tal do Large Hadron Collider, né? Aquele famoso laboratório gigante que existe na fronteira entre a França e a Suíça, os pentaquarks foram de novo descobertos. Ah, mas eram outros pentaquarks. A estrutura interna não eram mais de 5 quarks iguais, mas eram de 3 quarks de um tipo, que a gente chama de leves, e mais um par quark, antiquark, de quarks que a gente chama mais pesados. Então, também existe essa reviravolta na ciência, né? Algo que foi descoberto, mas depois tinha um erro, e depois ele foi revisto, e aí as coisas foram consertadas. Isso tudo para mostrar para vocês como o método científico é robusto. E ética? Sempre existe ética na ciência? Existe uma bióloga muito famosa chamada Rachel Carson, que discute a consciência ambiental. Na verdade, ela começou discutindo os problemas causados por pesticidas sintéticos, os POP, Persistent Organic Pollutants. E, na verdade, esses pesticidas tinham sido desenvolvidos pela DuPont, que também desenvolveu o DDT, né? E ficou famoso. E por trás disso tinha interesses econômicos, né? Essa mesma DuPont desenvolveu o Teflon. E tem um filme não muito antigo que se chama Dark Waters. Em português é O Preço da Verdade, que discute a contaminação das águas ao redor de algumas fábricas da DuPont, onde o Teflon é produzido. E isso contaminou a água, contaminou o sangue, contaminou as pessoas que acabavam morrendo de câncer. Então, muitas vezes, as próprias indústrias se dão conta de que estão produzindo algo nefasto, mas ficam quietinhas. Precisam lá vir os cientistas independentes, os cientistas ligados às universidades, para questionar se há ética ou não. E existem casos ainda mais sérios, né? Como a bomba que foi jogada, ou as bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, lá em 1945. Será que elas eram necessárias mesmo para acabar a Segunda Guerra Mundial? E ainda houve outros casos, por exemplo, a famosa talidomida, que é uma substância utilizada como sedativo, anti-inflamatório e até com efeitos hipnóticos. Devido aos seus efeitos, essa substância não poderia ter sido usada durante a gravidez, nem em mulheres que estavam pensando em engravidar. Mas o que será que houve, né? Faltaram testes, faltou prevenção, houve ganância? O que se sabe é que muitas mulheres tomaram a talidomida e acabaram tendo filhos deformados. Bom, ainda há problemas como a eugenia, por exemplo, né? Existe um podcast produzido por um grupo patrocinado pelo Serra Pilheira que fala sobre ciência suja. Então, eles falam, por exemplo, sobre a farsa da pílula do câncer, que é a tal fosfetanolamina que eu já mencionei aqui. Falam sobre o cigarro, que é o pai do negacionismo científico, como as indústrias tabagísticas disfarçaram essa coisa que todo mundo já sabia, que o cigarro fazia muito mal para os pulmões, como eles conseguiram ainda prorrogar essa discussão por muito tempo. E ainda existe a história da eugenia, né? Que é a eliminação de pessoas com características
mais frágeis, o que não interessam, e no Brasil esse é um assunto bem sério. Mas nesses casos todos, o que a gente sabe que é muito importante, é que eles passem por comitês e avaliem se as pesquisas que envolvem seres humanos ou que envolvem pesquisas com animais têm ética. E para isso existem os comitês de ética ou as comissões de ética, né? Então aqui na UFSC, por exemplo, existe o CEP-SH, Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Então, quando a gente vai fazer pesquisa com seres humanos, ou que seja até com protocolos médicos, ou com dados que envolvem enquetes, tem que ter primeiro autorização desse comitê de ética. Bom, e se a pessoa for fazer uma pesquisa com animais? Ela também tem que encaminhar a sua proposta de pesquisa para o comitê de ética ou para a comissão de ética no uso de animais. É claro que ninguém quer fazer pesquisa que prejudique os animais ou que afete a saúde dos animais gratuitamente, né? Então, tem sempre uma comissão que vai avaliar se os animais precisam ser mesmo utilizados nessa pesquisa. E, por fim, ainda tem o plágio, né? O plágio e outras condutas inadequadas na pesquisa acadêmica. Então, quando as pessoas estão trabalhando com a escrita acadêmica, muitas vezes elas têm dúvidas em como citar outras pessoas, muitas vezes elas citam e não se dão conta de que estão plagiando, porque estão copiando ipsis literis, algo que não pode ser feito assim. Então, existem também todo um norteamento de como escrever e de como fazer pesquisa científica sem incorrer em plágio. Bom, então o que eu queria dizer para vocês é que o método científico é robusto, ele elimina fraudes, ele coíbe a falta de ética, ou pelo menos deveria. Se ela não for coibida, ela é percebida ao longo do tempo e proíbe os achismos. Ninguém tem direito de achar, certo? Achar é para o dia a dia, não é para quem faz ciência de verdade. Então, a ciência se alimenta de questionar, questionar, questionar. Normalmente, quando a gente está descobrindo alguma coisa, a gente descobre outras coisas que a gente não conhece. O famoso, quanto mais sei que não sei. Isso nos leva ao ponto de que a verdade científica é provisória. O que a gente conhece hoje é muito melhor do que o que a gente conhecia 10 anos atrás. E o que a gente vai conhecer daqui 10 anos, provavelmente, foi construído em cima do que a gente conhece hoje. Então, eu vou parar por aqui e na próxima aula eu vou falar sobre a importância da diversidade na ciência.